Baruch Rabá Beshem Adonai, a graça e a paz do Senhor para todos. Mais uma vez, com a graça do Senhor, estamos aqui para a nossa live da Palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022. Estamos começando mais uma live da Palavra de Deus, como temos feito todos os dias de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado, que tem prestigiado, participado. E eu fico muito feliz de ser um instrumento de Deus na sua vida. Glória a Deus. Abraço, meu querido irmão Mauro, vice-presidente do Sepulcro Vazio, está aí com a gente todos os dias. Glória a Deus, Graças a Deus. Os irmãos estão entrando, estão se achegando, e hoje, o nosso tema de reflexão hoje, Alfa e Ômega, princípio e fim. Temos cantado aí canções que falam um pouco disso, Então vamos fazer uma reflexão sobre isso, tá bom? Enquanto os irmãos entram aí, vamos adorar ao Senhor. Aleluia! Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Giovanni, Patrícia, boa noite já, 18 horas, irmão? Tá luz ainda, tá claro, mas já é boa noite. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela companhia de vocês, todos os dias conosco. O Senhor te abençoe e o Senhor faça com que você cresça em nome de Jesus. Não há outro como tu. Minha irmã Vera, querida, seja bem-vinda. Glória a Deus. E fim. Alfa e Ômega, princípio e fim. Como tu, Senhor Jesus. Terra e céu, és o Alfa e o Ômega. Sandra Cota, do Êxodo Motoclube, seja bem-vinda, minha querida. Saudade de você. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Jesus, tu és Jesus. Grande Careca, seja bem-vindo, meu irmão. Nômade, Serpente de Metal, Caçapava, São Paulo, seja bem-vindo. Não há outro como tu. O Senhor tem prazer em ouvir isso. Diga isso para Ele. E fiel. Não há outro como tu. Reinas sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Grande Sidney, a paz, meu irmão. Jacareí na área, unidos em Cristo. Seja bem-vindo, meu irmão. Que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Amém. Louvado seja sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim.
prazer em te adorar, Senhor. Em declarar que tu és nosso Senhor. Declare isso. Tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Motociclista, ó. Alfa e Ômega, princípio e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tudo pra mim, tu és, Senhor. Tu és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo. Seja muito bem-vindo. Vamos adorar ao Senhor. Seja bem-vindo. Refletir a sua palavra. Tomar posse do que ela tem para nós. Ômega, início e fim, o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o Alfa. Oh, Senhor, leva-nos a entender essa dimensão tão fora do nosso alcance, da nossa mente, da nossa visão, mas que é real, Senhor. Grande da visão, bem-vindo, meu irmão, glória a Deus. Tu és Jesus. Glória a Deus, amados. Aleluia. Glória a Deus, amados. Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Ok? Aleluia. Deu um pulo aqui no vídeo aqui, irmãos. Estamos felizes porque o Senhor tem nos dado sempre essa graça, né? De estarmos aqui todos os dias da semana ministrando ao Senhor, né? A nossa adoração e recebendo dele porção da sua palavra, né? E tomando posse profeticamente. Esses dias têm sido dias maravilhosos, dias fortes na presença do Senhor. Glória a Deus. Hoje a nossa reflexão, Alfa e Ômega, princípio e fim. E o texto que é, o versículo é o do último capítulo da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Eu vou ler antes o 12, porque tem uma palavra muito animadora para nós. Glória a Deus. Diz assim, Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quem está falando é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Por isso, querido, você que se dedica a viver o reino de Deus, a trabalhar na obra do Senhor,
O teu trabalho não é vão. O Senhor tem preparado galardões para você, para a tua vida, e Ele vai te entregar isso pessoalmente. Amém? Glória a Deus. Agora o versículo 13. Jesus continua dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Curioso, queridos, muito curioso, é que nós estamos lendo esse versículo no último capítulo de Apocalipse. Mas no primeiro capítulo de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 8, Jesus fala assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que maravilha, né, querido? O Senhor faz questão de se revelar a nós como o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. E no final, depois de que ele mostra todas as coisas para João que virão a acontecer, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Glória a Deus, querido. Precisamos ter essa compreensão dessa dimensão, né, do nosso Deus, do nosso Senhor sobre as nossas vidas. O que é alfa e ômega, né, meus amados? Alfa e ômega são letras do alfabeto grego. Você sabe que o Novo Testamento, ele foi todo escrito em grego, com algumas frases, né, algumas frases em outros idiomas, como, por exemplo, o aramaico, mas basicamente todo ele escrito em grego, diferente do Velho Testamento, que foi escrito em hebraico, originalmente em hebraico, também com algumas palavras diferentes. O persa, por exemplo, foi usado, né? E aqui o Novo Testamento foi todo escrito em grego, né? Os irmãos aí do Christian Crusader, sejam bem-vindos em nome de Jesus, meus amados. Então, o Senhor, ele usa, como o Novo Testamento todo foi escrito em grego, ele, quando traz essa revelação completa das coisas que vão acontecer do fim dos tempos para João, ele ensina João, e ele deixa essa palavra para nós, sedimentada, de que ele é o alfa e o ômega. O alfa e o ômega, como eu disse, são letras do alfabeto grego. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra. Olha que interessante, querido. Há um conceito espiritual aí muito importante para as nossas vidas. É um conceito de plenitude. É um conceito de totalidade do nosso Deus, do nosso Senhor para conosco. Ele está dizendo que do alfa ao ômega, todo o alfabeto grego está contido ali. Então, ele está dizendo para você o seguinte, está dizendo para mim o seguinte: eu sou tudo na sua vida, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Querido, em nome de Jesus, quando a gente compreende, né, essa palavra da plenitude do nosso Deus, querido, a gente se fortalece, a gente não se abala mais com tanta facilidade diante das coisas desse mundo e do reino das trevas. Por quê? Porque, querido, ele está dizendo na sua plenitude, né? Da mesma forma como ele se apresentou para Moisés, chamou Moisés, e Moisés conversou com ele ali, face a face, e Moisés, né, ele ordenou Moisés a libertar o povo do Egito, e Moisés falou assim: tá bom, Senhor, eu vou chegar lá embaixo e vou dizer para o povo que o Senhor me mandou, mas eles vão perguntar quem é o Senhor, eu vou dizer o quê? E aí o nosso Deus diz assim: diga a eles que eu sou o grande eu sou. Totalidade, plenitude. E Jesus Cristo se apresenta: eu sou o alfa e o ômega. Querido, eu sou o primeiro e o último, princípio e o fim. Eu sou a totalidade na tua vida. Se nós verdadeiramente dependermos do Senhor em todas as áreas da nossa vida, nós vamos colher e nós vamos avançar e vamos conquistar e vamos viver essa plenitude na nossa vida.
A maior bênção que um homem pode ter não são curas, não são milagres. Sabia disso? A maior bênção que um homem pode ter na sua vida é viver a plenitude de Deus nele. Por quê, querido? Porque os sinais, as maravilhas, os milagres, que são bênçãos, são importantes, mas eles vão nos acompanhar, eles vão nos seguir. A Bíblia diz que os milagres, os sinais, né? Os sinais acompanharão aqueles que creem. Se você crê, se você toma posse, se você vive na plenitude do Senhor, do Alfa e do Ômega, querido, os sinais vão se agarrar em você, eles vão te seguir, eles vão acompanhar você. Os milagres de Deus estão no mundo espiritual prontos para se materializar no mundo físico. Eles estão esperando quem? Eles estão esperando aqueles que vivem na plenitude do Senhor, aqueles que vivem a vontade do Senhor, plena e verdadeira. E aí, com isso, eles manifestam, os milagres vêm, se agarram em você e plum, vem a existência no mundo natural. Que bênção, né, queridos? Que maravilha, né? Que maravilha, glória a Deus, a gente fica feliz. Por quê? Porque o Senhor estabeleceu isso para nós. O Senhor colocou isso para nós. E a grandeza dele, a plenitude dele, a totalidade dele é o que nos garante essa vitória. E não importa, querido, se você convidar Jesus para estar no início, ele se compromete a estar até o fim. Vou repetir isso. Se Jesus for convidado para estar no início de qualquer coisa na sua vida, você tem um projeto, você tem um sonho, você tem um alvo, você tem um objetivo. Convide Jesus para fazer parte disso desde o início. E você vai ver que ele não só vai fazer parte do início, como ele se compromete a estar até o fim. Por quê? Porque com Jesus é assim, querido, totalidade. Jesus não abandona projetos pelo meio. Jesus não desiste no meio do caminho. Jesus, se ele for convidado a estar no início, ele se compromete a estar com você até o fim. Por quê? Porque é na essência dele. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Compreende isso? Você entende então, querido, por que o apóstolo Paulo, eu não lembro se foi em Listra ou em Derbe, uma dessas duas cidades, numa das viagens missionárias, ele apanhou muito, levou uma surra, apanhou. A Bíblia diz lá em Atos que ele até foi dado como morto, as pessoas pensaram que ele tinha morrido. Ô Ruth, seja bem-vinda, em nome de Jesus do Êxodos. E aí pensaram que ele estava morto, e aí jogaram ele, levaram ele até o limite da cidade, jogaram ele lá depois do limite da cidade, largaram ele lá. Aí os discípulos de Paulo foram lá, e aí Paulo, né, acordou e tal, e moendo ali e tal, se recuperou, e aí os discípulos falaram assim, nós vamos para onde? Ele falou assim, nós vamos voltar para a cidade, porque essas pessoas precisam de Jesus, nós temos que anunciar Jesus para elas. Por que Paulo tomou essa atitude, querido? Porque Paulo entendeu quem ele servia. Paulo entendeu quem era o alfa e o ômega. Paulo entendeu que Jesus, a quem ele servia, é o princípio e o fim. É o primeiro e o último. Não é verdade? Então, Paulo nunca desistiu de um projeto. Paulo nunca desistiu de completar a obra do Senhor. Pelo contrário, querido. Paulo tinha tanto zelo, que ele, né, a palavra diz em Atos que ele quando ele foi para a segunda viagem missionária, deixa eu pegar aqui, ó, para eu poder te passar exatamente Atos capítulo 15, quando Paulo vai começar a segunda viagem missionária, Paulo chama Barnabé e fala para ele, vamos agora visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como é que eles estão, como é que eles passam. Vamos lá, vamos visitar esses irmãos.
Ó, Paulo e Barnabé, eles fizeram a primeira viagem missionária, abriram trabalhos em todas as cidades onde eles passaram, né? E aí falou assim, agora vamos voltar lá para ver como que aqueles irmãos estão. E aí Barnabé, Atos capítulo 15, a partir do versículo 36, Barnabé fala assim, ok, eu vou chamar João Marcos para ir com a gente e tal. Aí Paulo falou assim, não, João Marcos você não vai chamar não. Esse João Marcos aqui, querido, é o mesmo Marcos, autor do Evangelho de Marcos, ok? E aí ele falou assim, não, você não vai chamar João Marcos. Por que não? Porque ele nos abandonou no meio da primeira viagem, lembra disso? Falou para Barnabé. Só que Barnabé gostava muito de João Marcos, muito. E aí Barnabé, não, Paulo, mas não sei o que foi, não. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse falando para Barnabé assim, Barnabé, o reino de Deus é sério, o evangelho é sério, o evangelho é para aqueles que têm plenitude, o evangelho é do alfa e do ômega, o evangelho é do primeiro e do último, do início e do fim, o evangelho não é para largar pela metade não, querido. É como se Paulo estivesse falando isso para Barnabé. Eu não vou levar de novo quem abandonou a gente no meio da viagem, da primeira viagem. Ele já mostrou que ele não está pronto para essa pegada nossa, não. Eita, que palavra difícil, né? Aí Barnabé fala assim, poxa, mas João Marcos, eu quero levar João Marcos aqui. Aí Paulo falou assim, não tem problema não. Você faz o seguinte, Barnabé, você pega João Marcos e segue com ele numa direção. Eu vou chamar Silas e vou com Silas em outra direção. E vamos ser bênção para o Senhor. E assim foram duas frentes enviadas. Mas você entende a seriedade com que Paulo vivia o evangelho, querido? Paulo chegou a expressar, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Grande abraço, Cabelo. Deus te abençoe, meu irmão. Irmão do AMM, Socorro, São Paulo. Você compreende isso, querido? Você compreende isso? É muito séria essa reflexão. É muito importante você entender na plenitude. Por quê? Porque quando você está se relacionando com o Senhor Jesus, Ele é um monte de coisas para você, amém? Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é o seu advogado junto ao Pai, né? Ele é o Cordeiro que foi entregue em sacrifício por você, né? Ele é aquele que te tornou filho de Deus, né? Através da sua salvação. Ele é o Salvador. Ele é um monte de coisas para nós. E uma das coisas que ele é a totalidade, a plenitude. Vida com Deus tem que ter plenitude. O inimigo não pode enxergar pedaços. Não, tem que ter plenitude. Por quê? Porque Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, Jesus é o primeiro, Jesus é o último, Jesus é o princípio e Jesus é o fim. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Você entende isso? Guarde essa reflexão no seu coração. Quando você se aproximar de Jesus, quando você adorar a Ele, quando você declarar para Ele que Ele é o alfa e o ômega, como nós cantamos hoje no início, né? Alfa e ômega, início e fim, tudo para mim, tudo para mim. Tudo mesmo, querido. Tudo mesmo. Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo. Ei, deixa eu te dar uma notícia boa. O inferno sabe que Jesus é tudo. O inferno sabe que Jesus é tudo. Se você tomar posse disso e proclamar, o inferno tem que recuar. Por quê? Porque onde a luz chega, as trevas dissipam. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Você crê de verdade? Oh, meu Pai. Vamos adorar o Senhor cantando uma canção antiga do meu amigo, do meu querido irmão Asaf Borba. Os crentes velhos aí vão lembrar. Os novos também devem lembrar porque ela é muito conhecida, muito conhecida. E tem um grupo feminino que interpreta essa música de uma forma muito linda. Vamos adorar o Senhor com essa canção e vamos orar em seguida, encerrando a nossa live, né? Adorando ao alfa, ao ômega, ao primeiro, ao último, ao princípio e ao fim. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso? Então vamos adorar o Senhor. Tu que estás assentado
Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos como transformado lá na glória vou entrar, contigo estaremos pra todo sempre. Aleluia, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem. Paz do Senhor, Miguel. Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aí você pergunta assim, pastor, mas eu já comecei errado. E como é que eu vou fazer, né? Eu comecei errado, como é que Jesus vai? Querido, sempre tem um momento de recomeçar. E o mais importante, guarde isso no seu coração, o mais importante não é começar bem, o mais importante é terminar bem. Eu vou repetir isso para você guardar no teu coração. Não importa como você começou a tua vida, os teus projetos, onde você foi criado, a educação que você recebeu da sua família, a educação religiosa, não importa, não importa. Muitas pessoas não tiveram o privilégio de nascerem num berço do Senhor Jesus, num berço cristão, e aprender do reino de Deus desde cedinho, desde criança. Muitos não tiveram esse privilégio. Muitos passaram por tantas coisas erradas. Mas isso é o que menos importa, querido. O que importa é que você está hoje, aqui, nesse dia, 7 de dezembro de 2022, numa quarta-feira, e você tem a oportunidade agora de terminar bem. Você tem a oportunidade de refazer a tua rota, convidar Jesus para ser o teu Senhor, o teu Salvador, convidar o Alfa e o Ômega, convidar o primeiro e o último, o princípio e o fim, para vir e tomar o governo da tua vida, ser o teu Senhor e levar você a ter um final maravilhoso, glorioso, vitorioso. Ainda que o teu início tenha sido desastroso, o teu final será maravilhoso, porque se você convidar Jesus hoje para fazer isso, ele se compromete a estar com você hoje e estar com você até o fim. Jaqueline, seja bem-vinda, glória a Deus. Você compreende isso, meu irmão? Vamos orar então nisso, estamos encerrando a nossa live de hoje. Algumas pessoas estão aqui pela primeira vez, né?
eu queria dizer para você, né, que hoje eu deixei até meu colete, fiquei só com a camiseta do Sepulcro Vazio, a camiseta que nós usamos no início, quando apresentamos o Ministério Motociclístico, né, para a Irmandade. E eu quero dizer para você que está aqui conosco hoje pela primeira vez, né, você que não está habituado, todos os dias, de segunda a sexta, todos os dias, das 18 às 18h30, nós temos esse momento aqui de reflexão da Palavra de Deus. Chama Live da Palavra de Deus, tá bom, meus amados? Você é nosso convidado, divulgue, compartilhe, né? Aqui também fica salvo no meu perfil do Facebook as outras lives de outras palavras, de outros dias, e lá no nosso canal do Sepulcro Vazio no YouTube, tem muitas pessoas que estão assistindo a gente lá, então, né, porque hoje não podem estar nesse horário conosco aqui ao vivo acompanhando questões de trabalho, uma série de coisas. Mas elas falam assim, pastor, depois eu vou lá no YouTube, lá no Sepulcro Vazio lá e pego tudinho lá e sou edificado. Glória a Deus por isso, né, meu irmão? Então, você é meu convidado, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar em cima dessa palavra. Alfa e ômega, princípio e fim, o primeiro e o último. Senhor, nós te agradecemos. Bendizemos o teu nome por essa noite, por esse dia de vitória. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso alfa, o nosso ômega. Tudo está compreendido no Senhor. Tu és o primeiro e também és o último. O princípio e o fim. O Senhor se compromete a estar conosco no início de todas as coisas e se compromete a estar conosco até o final. E nós te exaltamos e bendizemos o teu nome. Recebe a nossa adoração, alfa e ômega. Recebe a nossa adoração e ensina-nos a viver na plenitude, na totalidade da tua existência, de quem tu és, daquilo que o Senhor é. Nós te agradecemos e te louvamos. Obrigado por todos esses irmãos, por todas essas pessoas. O Espírito Santo traz as revelações que só o Senhor pode trazer. Mostra quem tu és na essência para cada um e que em nome de Jesus, Senhor, independente daqueles que começaram errado, daqueles que tiveram uma vida muito tortuosa, daqueles que passaram por situações tão difíceis, Pai, em nome de Jesus, a partir do momento que tomaram decisão pelo Senhor, seja nesse dia de hoje ou em qualquer dia que tenham feito isso, o Senhor se compromete com eles a dar-lhes um fim vitorioso, vencedor. E nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada um desses teus filhos, em nome de Jesus. Recebe a nossa adoração. Recebe a nossa adoração. Alfa e ômega, nós te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor te abençoe, querido. O Senhor te guarde, tá bom? E Deus permitindo, estaremos aqui amanhã, a partir das 18 horas. Em nome de Jesus. Amém? Tu que estás assentado sempre reinando, soberano. Glória a Deus, o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. anjos cantando. Até amanhã, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus.